para abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Põe seus olhos a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Encontrou aí? O texto diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Só para você ir entendendo, Cesareia de Filipe é uma região fora do território de Israel, uma região gentílica, não judaica. Jesus está fora do seu habitat natural. Ali fora de uma região onde judeus não viviam, mas os gentios viviam, é que ele faz essa pergunta: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Até aqui. Deus, ministra ao nosso coração a Tua palavra, por favor. Leve, por meio do Teu Espírito, a nossa mente cativa. Não nos deixe distrair, não nos deixe ouvir vozes que não seja a Tua, mas que Tu venhas falar conosco. Nós precisamos, Deus, mais do que nós acreditamos. Portanto, fale a cada um que entrou aqui nesta noite. Amplie a visão, dê discernimento, dê graça, mas sobretudo que o Teu nome seja glorificado por meio da Tua palavra, por meio de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, a pergunta que eu queria trabalhar com vocês é quem você é. Porque foi o próprio Jesus quem perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que eu sou? Jesus pergunta aos discípulos, não é porque ele não sabia quem ele era, não é porque ele estava perdido. Quando ele faz essa pergunta, quem que eu sou? Não é porque ele queria se encontrar, não é porque ele queria ter uma definição de si que ele ainda não tinha. Ele sabia quem ele era. Não é como aquele escritor, filósofo, Arthur Schopenhauer, que escreveu nos seus livros uma história curiosa. Ele disse que um dia um homem estava sentado numa praça, com a mão no rosto, pensativo, pensando na vida. Um policial chegou e interpelou ele e falou assim: Quem é você? E ele respondeu para o policial: É isso que eu estou querendo saber, quem que eu sou. Eu estou aqui exatamente para tentar descobrir quem que eu sou. Essa é uma pergunta que cabe a nós, não a Cristo. Nós sempre estamos à procura de quem nós somos de fato e de verdade. Nós nascemos com esta fome de ser, concorda? A gente nasce com um objetivo na vida: eu chegar a um ponto que eu tenha tamanha maturidade de conseguir definir quem eu sou, e a definição de quem eu sou ser suficiente. Nós estamos a essa procura. Aliás, a gente faz isso com os filhos, e fizeram isso com a gente. Quando nós éramos crianças, perguntavam a gente: o que você vai ser quando você crescer?
Entre outras palavras, as pessoas que nos perguntavam queriam nos dizer o seguinte: você ainda está para ser definido. Quem você será quando crescer? Nós estamos à procura de ser alguém. O fato, irmãos, que o quê? Ou quem você está se tornando, não é uma pergunta fácil de ser respondida. Porque até o dia em que a gente encontrar quem de fato nós somos, a gente passa por alguns processos. Até eu descobrir que eu sou o Alexandre, eu não sou o Esdras. Eu sou o Alexandre, eu não sou o William. Eu sou o Alexandre, eu não sou o Cleves. Até eu descobrir quem eu sou, eu passo por um jogo de imitação. Enquanto eu não sei quem eu sou, eu vou imitando aqueles que eu julgo saber quem são. Eu começo a imitar essas pessoas, eu começo a fazer o que elas fazem, se eu puder. Eu começo a comprar o que elas compram, se eu puder comprar. Eu começo a poder, a tentar ter o que elas têm, se eu puder ter. Porque enquanto eu não descobrir quem eu sou, eu estou num processo de imitação. Eu começo a imitar pessoas que eu julgo, que eu acredito que elas saibam quem elas são. Antes de eu saber que eu não sou você, o processo começa e precisa de acontecer. E aí, nesse ambiente, irmãos, onde eu não sou uma extensão do Esdras, eu não sou ele, mas eu também não sou uma extensão dele, eu não sou uma cópia dele, falando dele, para se aplicar a cada um de nós, obviamente. Eu não sou nenhuma parte de você, e nem um começo de você, nem um clone seu. Eu sou quem sou, mas quem eu sou? Esta é uma pergunta que a gente passa a vida inteira buscando respostas. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes, irmãos, antes de eu conseguir afirmar quem eu sou de verdade, eu vou procurar me identificar com alguém ou com alguéns. Por exemplo, você vai descobrir onde eu quero chegar com estes argumentos que eu estou apresentando a você. Antes de eu saber quem eu sou e conseguir me identificar, eu começo a ter algumas identidades com alguns grupos. Exemplo, eu começo a tentar me identificar com a minha própria família. Agora, o que é interessante é que, neste processo de encontrar a minha identidade, a minha maturidade, dentro de casa, alguns chegam ao ponto de dizer assim: parece que eu nasci na família errada. Eu não sei se você já disse ou já ouviu alguém que tenha dito: parece que eu nasci na família errada. Outros, na procura de identidade, de maturidade, vão até mesmo procurar a sua identidade no país. Alguns já disseram para mim: eu nasci no país errado, eu não devia ter nascido no Brasil, eu devia ter nascido na Europa, nas Europa. A gente só escolhe lugares assim mais tops, né? A gente não diz que a gente deveria ter nascido no Paquistão, a gente não diz, mas Europa a gente diz, né? Eu nasci no país errado, isto é, aqui não me identifica, ou eu não me identifico com o Brasil. Eu me identifico com os Estados Unidos, eu me identifico com a Alemanha, eu me identifico com os franceses, eu me julgo identificar com alguém, porque eu estou em processo de procura de quem eu sou. Alguns, nessa procura, vão tentar a sua identidade com alguns times. O que você é? Eu sou vascaíno, ou vai caindo. Na verdade eu estou brincando, mas eu não faço ideia se o vai caindo, está caindo, não faço ideia. Só brincando com você. Eu procuro me identificar com alguns grupos. Ou eu sou flamenguista. Note que quem você é, eu defino quem eu sou usando um grupo. Eu sou fluminense, eu sou palmeirense, eu sou flamenguista. Você é flamenguista? Você é vascaíno? Isso não é quem você é. Mas eu uso um grupo para identificar quem eu sou, porque na verdade eu estou em busca de me encontrar. Alguns vão dizer e usar religião para isso. Quem você é? Eu sou
batista, eu sou presbiteriano. Brincar com vocês, eu fui pregar numa igreja um dia, e presbiteriano é uma palavra mais difícil de ser dita, né? Batista é mais fácil, assembleano digo mais ou menos, mas presbiteriano, você precisa de ter uma prática, né? Eu fui pregar numa igreja um dia, cheguei na cidade, não sabia onde era a igreja, numa esquina, parei o carro, baixei o vidro, perguntei a uma mulher que estava ali, onde é a igreja presbiteriana? Ela falou, pesteriana? A igreja presbiteriana? Eu dei risada. Eu não sei onde está, a igreja estava a 50 metros de onde eu estava perguntando à mulher, presbiteriana, que é uma palavra, você sabe que quando é nossa igreja veio lá de John Knox, pai do presbiterianismo. Naquele tempo, lá nos anos 1500, 1600, não existia essa cultura de marketing, né? Você usar nomes da denominação fáceis, não existia. Então, você vê presbiteriano, batista, assembleano, são igrejas mais tradicionais que não tinham viés marketing, não tinha esse viés, assim, metodológico. Aí hoje, as novas, você já vê que tem esse viés. Você vai ver a mundial do poder de Deus, coisa fácil de ser dito. Você vai ver a universal, coisa fácil de ser dito. Já tem, sim, por detrás, uma estratégia para facilitar. Mas alguns vão definir quem eles são por meio da religião. Eu sou presbiteriano, eu sou assembleano, eu sou adventista. Enquanto eu não sei quem eu sou, eu vou usando subterfúgios, não que não sejam importantes, são importantes, mas não são primários, são secundários. A partir do momento que eu uso estas coisas que são importantes, eu sou flamenguista, eu sou presbiteriano, essas coisas que me definem sim, mas a partir do momento que eu coloco elas em primeiro lugar, causa divisão. Aí você vê um punhado de gente se dividindo. Por quê? Porque colocaram aquilo que é secundário em lugar de primário, e divisão gera. Verdade. Eu separei duas coisas para pensar com vocês. A primeira delas não agasalhe as opiniões dos outros a respeito de quem você é. Jesus pergunta assim, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E responderam, Senhor, dizem que o Senhor é Jeremias, dizem que o Senhor é algum dos profetas, estão dizendo isso a respeito do Senhor, mas sabe o que Jesus me ensina? Que a opinião dos outros, mesmo que mentirosa, não afeta a Ele. Então eu estou usando um agasalho, você possivelmente está usando o agasalho, os mais frientos estão usando, o agasalho cobre, o agasalho protege. Eu estou dizendo exatamente isso para você, não agasalhe as opiniões que os outros têm a seu respeito, porque as pessoas têm. Às vezes as opiniões a nosso respeito foram sendo formadas ou juntadas no decorrer da nossa existência. Quando a gente é criança, um dia poderiam ter dito, como disse para mim, ao narigudo. É que estavam certos até, eu não tiro a razão deles. Ao narigudo, ao magrelo, ao barrigudo. Sabe o que as pessoas estão querendo dizer com isso? Elas estão querendo dizer quem eu sou. Ah lá o pobre, ah lá o miserável, ah lá o solvino, ah lá o mão de vaca, ah lá o feioso, ah lá o careca. As pessoas vão trazendo ao longo da nossa jornada opiniões a respeito de nós, e às vezes isso está embutido dentro de você. Alguém um dia rejeitou, alguém um dia lançou palavras para definir quem você é, e aquilo entrou no seu cérebro, no seu coração, e aquilo está aí. E muitas vezes você tem esta voz interna sendo ecoada, de alguém que um dia diminuiu, rejeitou, não valorizou, não reconheceu quem de fato você é, foi falando isso a você, e você foi agasalhando essas opiniões, e elas estão agasalhadas dentro de você. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus me ensina a não agasalhar as opiniões dos outros. O que você diz a meu respeito não me define. O que eu digo a teu respeito não me define. Pastor, então, quem que nos define? Aí é que está. Quando o Senhor Jesus estava começando o ministério, Mateus capítulo 3, João Batista foi batizá-lo, você lembra? E João Batista diz, mas eu batizarei a ti? Eu não sou digno de te batizar, é o Senhor que tem que batizar a mim.
E Jesus diz para João Batista: não, cumpre as escrituras, você tem que me batizar. Pois é, diz a Bíblia que desce o Espírito em forma de pomba, como pomba, e uma voz do céu é escutada. E você lembra a voz? A voz dizia o quê? A respeito de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os céus se abrem para falar a respeito de Cristo e definir quem Cristo é. Deus o Pai está olhando para o Filho e falando: filho, antes de você começar o ministério, eu quero que você saiba, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Note que Jesus não tinha feito nada para Deus. Ele não tinha começado o ministério estava começando, mas antes de começar o ministério, Deus está ensinando para o filho: filho, eu te amo não é por aquilo que você faz, eu te amo por aquilo que você é. Então, pastor, quem eu sou? Na igreja, nós somos uma comunidade de gente que serve a Cristo e confessa Cristo como Senhor. E estando debaixo de Cristo, que é amado do Pai, nós também somos amados do nosso Deus. A mesma verdade que Deus diz a respeito de Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo, se aplica a você e se aplica a mim. Quem que eu sou? Eu sou filho amado de Deus. Não é o que você diz a meu respeito que me define, não é o que os outros disseram a teu respeito que define você, mas é o que o Pai diz a teu respeito, estando debaixo de Cristo, seu Filho, que nos define. Nós somos filho amado de Deus. Para mim, isso é muito libertador. Porque por muitos anos me perguntaram: quem é você para mim? Eu sempre dizia, depois que formei, eu dizia: eu sou o pastor Alexandre. Eu sou o pastor Alexandre. Mas eu não sou o pastor Alexandre. Pastor é uma função que eu exerço. Como exerço outras funções, eu exerço a função de pai, eu exerço a função de marido, eu exerço funções na vida, mas eu não sou as minhas funções. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? Que eu não preciso, na hora de me definir, dizer o meu título na frente do meu nome. Porque eu, sendo filho amado de Deus, nada que você diga pode me elevar de patamar. Você pode dizer tudo ao meu respeito, coisas maravilhosas, mas nada do que você diga é superior ao fato de que eu sou, você é, nós somos filhos amados de Deus. Mas o contrário também é verdade. Nada do que você diga para denegrir, para me diminuir, para me rebaixar, é verdade. Você pode chamar de pobre, você pode chamar de feio, você pode chamar de gordo, de narigudo, de careca, daquilo que você quiser. Nada do que você diga a meu respeito diminui o nível em que Deus me colocou e te colocou. Quem eu sou filho amado de Deus. O que é interessante é que quando Paulo vai escrever, Paulo entendeu isso. A carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26, ele diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Tem fé em Cristo? É filho de Deus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Agora escute o que ele vai dizer, verso 28. Desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeu. Eu sou brasileiro, eu sou alemão, eu sou japonês, eu sou africano. Em Cristo, essas diferenças, elas se tornam secundárias, porque em Cristo eu sou filho amado de Deus. Notem, você vai dizer mais: não existe escravos e pessoas livres, não existe pobre, nem rico, nem classe A, nem classe D,
Não existe diferença entre homens e mulheres. Não existe o preto, o branco, o negro, o pardo. Não existe. Em Cristo, nós somos filhos amados de Deus. Então, todas as nossas definições, eu sou presbiteriano, eu sou pastor, eu sou isso, sou aquilo, eu sou atleticano, vascaíno, eu sou flamenguista, todas essas definições são secundárias, porque em Cristo a definição primária é: eu sou filho amado de Deus. A segunda coisa que eu afirmo para você, se eu disse que para você não agasalhar as opiniões do outro, eu então digo para você: afirme o que a Bíblia diz para o seu coração. E o que a Bíblia diz a respeito de você é que você é filho, é filha amada de Deus em Cristo Jesus. Isso, irmãos, é libertador. Porque eu posso chegar diante de uma pessoa e ela perguntar quem você é, e eu não precisar de uma bolsa de marca para definir quem eu sou. Eu não preciso de um carro para definir quem eu sou. Eu não preciso de uma casa para definir quem eu sou. Eu não preciso de bolso cheio para definir quem eu sou. Eu não preciso de status para definir quem eu sou. Porque eu sou aquilo que Deus me definiu. E o que Ele definiu é que eu sou filho amado de Deus. É suficiente eu dizer para alguém: quem você é? Sou Alexandre, filho amado de Deus. É libertador, porque eu não preciso de mais nada que é secundário, já que eu tenho o primário. E o primário é que eu sou filho amado de Deus. Eu queria que você afirmasse essa verdade. Passa aí. Você é filho amado de Deus. Eu comecei a minha mensagem fazendo essa pergunta para você: quem é você? Jesus perguntou, não é porque ele não sabia, ele sabia quem ele era. Só uma pergunta para nós: quem você é? Eu queria que nessa noite você saísse daqui com essa convicção: eu sou filho amado de Deus. O que me define não é o que o outro diz, o que me define é o que o meu Pai disse. E em Cristo Ele disse que eu sou amado. Vamos cantar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Continue a meditar nessa palavra. Nós somos filhos amados de Deus. Aleluia. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Aleluia, Deus. Nome que é sobre todos é o
sobre este fundamento que nós vamos construir a nossa vida em nome de Jesus. É sobre esse amor, é sobre essa graça, é sobre esse Deus. Aleluia, aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, ó Senhor. Quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Aleluia! Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, vamos orar. Deus, tu nos ensinastes nessa noite que somos amados. A nossa definição vem do alto, vem do Senhor. Foi o Senhor quem nos fez, foi o Senhor quem nos salvou, foi o Senhor quem nos amou e é o Senhor quem nos define. Traga essa verdade ao nosso coração, Deus, para que saiamos do mundo das imitações, mundo das aparências, mundo de buscas de quem somos em lugares que não podem nos definir. Que o Evangelho vivo, revelado na cruz do Calvário, possa ser para nós nossa maior definição. Na cruz o Senhor demonstrou o teu amor para conosco. O Senhor nos amou e o teu amor nos salvou. Portanto, Deus, nessa noite queremos ser livres
livres daquilo que muitas vezes nos oprime. Queremos ser definidos simplesmente como filhos amados do Senhor. Nada podemos dizer para melhorar isso, e nada podemos dizer para diminuir isto. Somos simplesmente amados do Senhor. Louvado seja o teu nome. E agora, igreja amada do Senhor, vá em paz. Que a graça do nosso bondoso e eterno Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão tão doce, tão preciosa do Espírito, seja sobre a sua vida, e sobre a sua vida permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Santo és imparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua glória, acima de tudo poderoso esse nome é, no nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é.